Opa, aqui é o Gleidson, começando mais um estudo aqui. Esse estudo de hoje, ele vai abordar, né? Vai abordar o conceito ali dos alinhamentos, da movimentação gráfica, né? Da conjunção gráfica ali do último vídeo, de uma forma mais diferente, um pouco diferente, né? Esse estudo aqui vai abordar de um pouco diferente, com alguns aspectos aí voltado para o SMC, né? Voltado para movimentação gráfica de acordo com o Smartphone Concept, né? Tá bom? Mas não vamos desfocar do assunto que viemos estudando. Calma aí rapidinho, só atender essa ligação. Então, como eu estava falando, né, o assunto, no geral, da teoria de Dow, ela vai ser estudada de uma forma diferente, ok? Uma diferente. Mas eu vou voltar para aquele estudo lá para fazer uma incorporação, né? É como se fosse vamos estudar de uma maneira voltada para a liquidez, tá? Para a liquidez. Porque o preço, o mercado, ele se move em busca da liquidez. É a liquidez que faz o mercado se mover, tá? O mercado sem liquidez, ele não tem essa movimento, não tem uma movimentação, né? Então, ele precisa dessa liquidez, ele precisa criar esses pontos, pegar esses pontos de liquidez, tá? Voltar a fechar outros pontos para pegar outros, e assim vai. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar aqui do conceito de topo e fundo, né? O que seria um topo e um fundo? Tem esse candle, não importa a cor. Tem esse outro aqui, ó, tô é, colocando, pronto. Isso é um topo. Isso é um topo válido. Deixou esse pavio. Um topo válido, ele tem sempre o pavio mais alto que das suas laterais, né? Do que os pavis laterais. Então, isso é um topo válido, tá ok? Esse aqui do meio. O topo válido é o do meio. Esse aqui, tá? Esse aqui. Deixa eu pegar uma elipse aqui. Esse é o topo válido. Ele tem o pavio mais alto que os laterais. Agora vamos para o fundo. Aí veio, ó. Vou botar o amarelo. Aí. O fundo é a mesma coisa, só que no sentido contrário. Ele tem o pavio mais alto que os laterais, tá? Então, em uma movimentação, ó, ficou estranho agora, verde, amarelo, e vermelho, desculpa, branco, vermelho e uma movimentação que esse ponto aqui, ó, esses pontos aqui não são considerados fundos, tá? Isso é considerado um fundo. Agora, se esse pavio aqui tivesse feito isso aqui, ó, tivesse deixado esse fundo mais alto mais baixo no caso aqui, né? Mas esse fundo do meio, ó, deixa eu pegar aqui um verde, aqui, ó. Esse fundo, se ele tivesse feito uma movimentação mais baixa que esse e esse, ele seria um fundo, tá?
ok? Então, o conceito aqui de topo e fundo está bem definido, né? Está bem explicado aqui, né? Acredito que é bem simples isso aí, tá? Não tem erro. Tá ótimo. Então, para ter um topo válido, né? Não é um topo forte, é diferente, é um topo válido, um topo. Para ter um topo, o pavio do meio ele tem que ser mais alto que os pavios laterais. E para ter um fundo, o pavio do candle do meio ali, né? Tem que ter um pavio do meio e tem que ter outros laterais mais alto, né? O pavio do meio tem que ser mais baixo que os outros laterais, tá? Das suas laterais, né? Tanto direito quanto esquerda. Tá ok? Show? Então isso aí tá. Acredito que tá bem. Qualquer coisa, só dá uma alô. Vamos lá. Agora vamos, deixa eu ver aqui, para os conceitos de liquidez externa e interna. Eu vou escrever, tá? Para ficar melhor, né? Que aí dá para tirar um print. Então, liquidez externa. Tamanho aqui, botar para 12. Aí fica maior. Fica bem maior. Então, a liquidez externa, ela. Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou pequeno. Não ficou bom. A liquidez externa, ela está localizada acima dos topos e abaixo dos fundos, ok? Então, essa liquidez, ela vem sendo formada, no caso, acima dos topos, ela é localizada a liquidez de quê? A liquidez dos vendedores, né? Então, quando os caras entram na venda ali, eles colocam o stop deles aonde? Acima dos topos. Então, a liquidez externa, vamos lá. Estou num movimento de alta, num fluxo de ordem de alta. Aqui. Acho que não ficou legal, não. Calma aí. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu aumentar essa tela. Deixa eu ver. Deixa eu só tirar esse negocinho do zoom da frente daqui. Agora sim, agora ficou melhor. Eu estou em um fluxo de ordem de alta. Aí o preço começa a fazer um fluxo de ordem de baixa. Sem jeito nenhum. O preço começa a fazer um fluxo de ordem de baixa. Aí. A liquidez externa, ela está localizada justamente nesses topos, ó. Hã? Ó, justamente nesses topos. Aqui está localizada a liquidez externa. E para você identificar esses topos, claro que quando você distancia o gráfico, né, dá um zoom no gráfico, você vai identificar claramente os topos, né? Show? Então aqui não tem erro. Liquidez externa. Eu vou apagar isso aqui, vou colocar o nomezinho de liquidez externa aqui. Essa seta eu vou escrever liquidez externa em cada um deles. E também está localizado, esqueci de falar, abaixo dos fundos. Ok? Apaguei tudo, é sacanagem. Então aqui tem. Vou afastar isso para cá. Quer dizer que não muda, não sai do lugar, é? Aqui. Ah, tá de sacanagem comigo. Vou apagar então. Frescando muito. Então vamos lá. Liquidez externa. A liquidez externa. Ou ERL, que é Range
de liquidez externa está, é a liquidez, é a liquidez localizada acima dos topos. Aí eu vou escrever, botar entre parênteses aqui, ó, buy stops, buy stops, stops, buy stops, ou BSL, né? BSL, ok? É buy stop liquidity, liquidity, ou BSL. Isso aqui são coisas que você vai, com o tempo vai. E a localizada abaixo dos fundos, que são os sell stops. Sell stops, posso colocar tudo junto, tanto faz. Tá em inglês mesmo, e eu falo português. Sell stop liquidity, liquidity. Ou SSL. Tá. Show? Essa é a liquidez externa. Agora aqui, então deixa eu ver aqui, deixa eu botar para 9, botar para 11. 11. Aí, acho que dá para ver melhor, né? Não sei, porque no vídeo eu não sei como é que vai ficar. Tá aí. Então, liquidez externa é a liquidez localizada acima dos topos, ou, né? O ERL, que é um range de liquidez externa, ela está localizada acima dos topos, que são os buy stops, ou seja, o cara que entra vendido aqui, ó. Aqui tem dois tipos de liquidez, tá? Eu vou falar das duas. Então, o cara vendeu aqui, ele botou o stop de compra dele aqui. Então, vou escrever aqui, ó, C aqui, ó. Texto do Zoom. O texto tá do Zoom. Não, eu vou botar do direto do que fica, já fica aí no lugar, ó. Então, vou botar aqui quem vendeu, colocou stop de compra, né? Não é uma compra. Quando o cara vende, ele não coloca o stop, não é uma compra. Quem vendeu. Agora o negócio aqui não tá querendo afastar, mano. Afastar é sacanagem. A mulher escutar isso. Afastar. Fala no meu ouvido, hein? Rapaz, que sacanagem isso. Tá 8. Oh, tá de brincadeira. Vai ficar. Deixa eu apagar esse aqui do Zoom. Será que tá travado? Deixa eu ver se tá travado. Tá travado, ó. Cadeadozinho aqui. Cadeado não quer. Será que eu travei os estudos? Travar todos os estudos. Também travados os estudos. Aí vai. Agora sim, agora ele move. Besteira aqui. Então, quem vendeu aqui nesse topo, o stop é uma compra. Então, eu vou colocar a letra C aqui, né? Quando o cara entra com uma ordem de venda aí, ó, stop é uma compra. E tem a galera, C, Ctrl V, botar pra baixo, que vai comprar, que opera rompimento de topo, né? É isso? Tem a galera que vai comprar aqui, ó. Tem a galera que fala o seguinte, ó. Esse aqui é um tipo de setup e eu não opero setup. Eu opero leitura de preço. Eu opero price action, tá? Eu estudo e opero leitura, reação do preço, tá? Isso aqui é day trade de alta performance, não é setup. Ah, se acontecer isso, eu vou comprar. Claro que tem algumas coisas, se acontecer isso, você vai.
né? Mas é leitura. Tem locais que acontece uma coisa que eu não vou comprar. Tem locais que, né? Mas eu opero leitura de preço, tá? Eu não opero setup, tá bom? Então vamos lá. Aqui, quem vendeu aqui, quem entrou com uma venda, vou colocar a letra V aqui, vou colocar o V, tá? Para ficar bem explicado. Então, quem vendeu, que é o primeiro caso lá de cima, vou botar umas fuladas aqui. Sabe, cadê esse estofo aqui? Então, quem vendeu, colocou um estoque aqui de compra. E tem a galera que opera rompimento de topo e rompimento de fundo, que coloca, que entra como compra também, vai comprar. Então, tem uma galera que espera romper esse topo para entrar comprado. Entende? Show? Então, eu coloco aqui, ó, ordem pendente de compra. E tem a galera que não vai estar nem aparecendo aqui. Calma aí, rapidinho. Ordens pendentes de compra. Então, você também, né? Então, tem a galera que vendeu e o stop de quem vende é uma compra e tem a galera que opera rompimentos, né? Tá? Que bota a ordem aqui, aí às vezes ou bota a ordem limite, rompeu, eu compro. Às vezes bate lá mercado também. Você não vê no book de ofertas isso. Você vai lá no book. Quem bota a ordem limite acima, por exemplo, aqui tá qual o número? Deixa eu ver aqui no. Ô, rapaz, tá falando besteira. Deixa eu só ver qual é o número que tá aqui. Ô, foi besteira de novo. Só ver qual é o número que tá. Aqui no índice. Eu vou botar uma linha aqui, ó. Tá aí, ó. Tá 133.497. Aí o cara vai lá no book de oferta, lá lá no book, né? E coloca uma ordem de compra aqui, a limite. Passou do 133.497, 133.500. Assim, ó, na ordem dele é limite. E tem a galera que tá do lado de fora do mercado só observando que quando rompe também, tasca ali é mercado. Ou seja, essa daqui, a ordem pendente de compra, tá aqui no book. E essa aqui também está no book. E tem a galera também que vai estopar na mão que não está no book. Ou seja, aqui no book de oferta aqui, tem duas ordens que vão estar lá pregoada, que é a que o cara que bota o stop, né, arrasta o stop para cima. Tem a galera que bota a ordem de compra limite e tem a galera que está vendido, que a gente não sabe, que não está vendo, né? Não está vendo, que vai fechar na mão a operação, vai bater lá, zerar a operação, e tem a galera que vai comprar a mercado também. Ou seja, tem quatro tipos de gente aqui nesse troço aí, entendeu? Então, essa é a liquidez externa. A mesma coisa funciona para os fundos, tá? A mesma coisa vai funcionar para a galera que está, entende? Onde está a liquidez? O mercado, ele procura liquidez. E essa eu estou falando da liquidez externa, tá? Agora tem a galera aqui, ó. Tem a galera que vai comprar aqui. Deixa eu copiar isso e jogar para baixo. Não sei se ficou. Ó. Então, quem compra aqui, então, quem comprou, colocou. Quem comprou, colocou ordem, colocou vai estar stop, tá? Stop de venda, certo? Quem comprou, colocou ordem de venda. Então, quem comprou aqui, colocou uma ordem de venda. Show? Fechou isso aí, né? Aí tem a galera que vai bater a mercado, que também comprou, e tem outra galera. O que está faltando aqui é a ordens pendentes de compra, né?
certo? Ordem expediente de compra, ok? É isso que está faltando. Essa não vai entrar nesse espaço aqui. Isso aqui é quem comprou, colocou ordem de venda e tem a galera do mercado que está lá de fora, né? Tem a galera que está lá de fora e tem a galera que está comprada aqui, ó, e vai fechar com medo para bater a mercado. Então, se ele está comprado, quando ele fechar aqui, ele vai entrar uma venda, tá? Então, esses dois pontos são pontos de quê? De liquidez externa. Liquidez externa é a localizada o quê? Acima dos topos, Buy Stop Liquidity, BSL, e a localizada abaixo dos fundos são o Sell Stop Liquidity, que é o SSL, tá? Show? Então, até aí tá tranquilo, né? Então, esse aqui é um ponto de ERL e ERL. Então, aqui, ó. Cadê o Tzinho aqui dos Profit? ERL. Calma que vai ser falando outras coisas. Precisava copiar isso aqui, né? Era esse aqui, mano. Aí, ó. Show? O mercado faz a mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Aí eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4. Copiei aqui várias vezes, tá? Acabou. Dois. Tá aí. Ah, tá. Tem um safadinho lá em cima, né? Show. Esses são os pontos de liquidez externa, tá ok? Agora vamos falar da liquidez interna. Liquidez interna. A liquidez interna, ela é um pouco diferente, mas o nome já diz, liquidez interna, né? A liquidez interna são aquelas que iremos encontrar onde? Dentro de uma faixa de negociação, tá? Focada nos desbalanceamentos e ineficiência. Essa é a liquidez interna. Aí tem a questão lá do break block, tem outras coisas aí que isso aí eu vou deixar para uma outra situação, senão é muita coisa, tá? E, então, como eu falei, ela é focada, eu vou escrever aqui, ó, a liquidez interna. Liquidez interna é um range de negociação interna. Ô, botei o negócio ali para tentar. É o IRL. É o range de liquidez interna. É a liquidez localizada dentro da faixa de negociação. Dentro de uma faixa, vou botar dentro de uma faixa de negociação. Negociação, certo? É, iremos focar nos 10 balanceamentos. Os 10 balanceamentos. Aí. E ineficiência. Eficiência. Ou displicências. Tem acento, né? Faz tempo que eu. Ai.
E o nome desses desbalanceamentos e ineficiências são os FVG, ou Fair Valley Gap. Ah, Fair Valley Gaps, daí. Show? Então, eu li isso, eu não sei se era um e-book, se era um livro, enfim. Eu estudando sobre isso, né? Eu achei uma analogia até interessante. É, claro que aqui eu sou pequenininho, se eu fosse um cara grande, tivesse bastante milhões de seguidores, com certeza esse vídeo chegaria no cara, mas acredito que não vai chegar, né? Então, se um dia chegar, ele pode entrar em contato comigo e falar, Gleice, foi no meu livro, foi no meu e-book, sei lá o que foi que você leu isso aí. Foi uma analogia muito interessante, que ele diz o seguinte: a liquidez externa é como se fossem os muros. Imagina uma cidade, tem os muros da cidade, um muro cercando a cidade lá. Então a liquidez externa é como se fossem os muros. Isso aqui é o muro da cidade. E a liquidez interna é como se fossem os bairros. Ela está localizada dentro de um range de negociação. Ela está aqui, ó, tá? Ela está aqui, ó, nesse range, tá? Então, a analogia que ele fez foi isso. Ele falou, imagine que a liquidez externa é como se fossem os muros cercando a cidade e a liquidez interna é como se fossem os bairros, né? Então, você sai rompe o muro, vem para o bairro, depois tem que romper o muro de novo, né? Tem que romper o muro de novo, ok? Então, você rompe o muro, vem para um bairro, né, interno, e depois tem que romper o outro muro. Top, né? Isso aí. Aí entra aquela questão da teoria de Down, mas esquece a teoria de Down por enquanto, tá? Vamos falar aqui só pra gente. Senão ficar maluco essa porra. Isso aqui é coisa de doido. Ctrl C. Ó, externa que eu não coloquei aqui, tá? Essa. Só acho que não tem mais, não. Então, esses Fair Gap, eu vou colocar aqui, ó. Agora, definição de Fair Gap. Isso aqui é um quadro, tá? Isso aqui é um quadro. Esse é um quadro. Ó. Isso é uma coisa. Ô, sacanagem. Bota pra cá. Então, isso é uma coisa. Agora eu vou colocar o do conceito de Fairweather Gap. Tá? Show. Agora eu vou colocar o conceito aqui de Fairweather Gap. Então, Fairweather Gap. São ineficiências. Eu vou falar o que é ineficiência, tá? São ineficiência. Ineficiência. Que o preço tende a retornar para fechar. A ideia do preço é essa. Tende a retornar esses pontos. Acho que foi 12 que eu botei, né? Para fechar. Ou aquele corretorzinho. Nessa hora a gente vê que faz falta o corretor, né? Aqui não tem o corretor, né? Monstro. Eu acho que essa letra aqui não tá igual a letra de cima. Mas. 12. São ineficiências que o preço
tende a retornar para fechar. Vamos lá. Vamos falar o que é essa ineficiência. Show? Falar o que é essa ineficiência. Agora vamos falar sobre ineficiência. Eu tenho um mercado que está numa movimentação. Ah, ficou feio demais para vir. Meu Deus do céu. Nossa, tá até errado. Tentar colocar ele o mais possível no centro. Aí eu tenho um rompimento. Rompeu. O próximo candle, ele abre aqui, ó. Ele abre aqui. O que que esse safadinho tem que fazer? Ele tem que voltar, fazer o teste nesse pavio aqui, né? E subir. Ele volta, ele fica verde, ó. É a retração. Desculpa, vermelho, fazendo a retração, né? Aí vai ter uma hora que ele começa a deixar o pavio dele. Ele começa a deixar o pavio dele. Começa a deixar o pavio. E rompeu. É o pavio que ficou. Aí, testou aqui, né? Tinha que testar. Fez o que tinha que fazer. Então, ele testou aqui e rompeu. Então, esse espaço aqui, o mercado está eficiente. O mercado não está deixando lacunas em aberto, não está deixando espaço entre os candles, ok? Entre a movimentação gráfica. Então, nesse ponto, o mercado está eficiente, está totalmente equilibrado. Teve uma troca eficiente, uma discussão do preço entre compradores e vendedores nesse ponto, tá? Agora, a partir do momento que preço não faz esse teste aqui, não faz esse teste, ele deixou uma lacuna. Nessa lacuna está localizado quem? O nosso Fair Value Gap, ou a nossa ineficiência. Tá aqui, ó. Vou botar de outra cor, tá? Vou apagar até esse branquinho aqui. Tá beige, vou colocar amarelo. Ô, estranho, não tocou lá, ó. Aqui está localizado a ineficiência ou o Fair Value Gap, ok? Aqui tem o Fair Value Gap, F, o FVG, ok? Aqui está o FVG. Esse é o espaço do FVG. O barra BICE, ok? BICE. BICE é a sigla, a abreviatura de Buy Side. Ó, mas esse negócio tá muito inglesado isso aí, meu Deus. Side é Buy Side Imbalance, tá? Ok? Buy Side Imbalance, ou seja, é uma força do lado comprador e uma ineficiência, vou colocar mais abaixo, tá? É uma ineficiência do lado vendedor. Ou sell side imbalance, tá? No inglês seria sell side imbalance. Mas é só para entender isso aqui. Só para entender o que é esse FVG, o BICE, que é o buy side imbalance, ou ineficiência, ou sell side. A palavra ineficiência em inglês fica ruim para mim de traduzir isso aí. Traduzir não, pronunciar. Não dá, tá? Bom, enfim, eu vou falar aqui de outra maneira o que seria isso.
Vamos lá. Quando que é gerado esse FVG? Ah, meu Deus. Quando que é gerado esse FVG? Esse FVG é uma ineficiência do lado vendedor ou uma agressão do lado comprador, uma predominância do lado comprador. Veja bem, não é que existe mais compradores que vendedores. Para cada ordem de venda existe uma ordem de compra, tá? Para cada ordem de compra existe uma ordem de venda e vice-versa, tá? Tá bom? Não quer dizer que existe mais compradores que vendedores. Quer dizer que os compradores aqui nessa região, esses compradores, eles aceitaram a pagar preço mais caro. Porque assim, ó, o book, eu poderia até fazer isso aqui, mas só que não é o intuito. Meu intuito é lá na teoria de Dow, tá? Meu intuito isso aqui é só uma explicação do como é que esse mercado se move para para poder ficar melhor, né? A explicação, o estudo lá da teoria de Dow, né? Ficar melhor, algo mais técnico, né? Mais, entendeu? Porque senão o cara, né? Mesmo na teoria de Dow, dependente da situação, o preço tem que buscar liquidez, tá? Tem que buscar liquidez, senão eu ia continuar o estudo lá, mas ia ficar aquela pendência, né? Aí ia chegar outra ia falar, não, Gleice, mas isso aqui é um tô por causa da liquidez, por causa disso, aquilo. Não, sim, sim, claro, tá? Claro que é por causa da liquidez. Bom, que o preço ele se move através da liquidez. Senão, para que que eu vou vender minhas compras? Senão, para que que eu vou comprar? De quem que eu vou comprar? É de quem está vendendo. Senão, para quem que eu vou vender? Para quem está querendo comprar. Tá? Então, tem que ser. O preço se move por intermédio da liquidez. Tá? Show. Então, aqui tá no 143 mil ali o índice. Ó. Tá aqui, ó, 143 mil. O exemplo está aqui no 143 mil. Então, o cara botou uma ordem de venda a 143 mil. Colocou uma 144 mil, 145, 146. E o comprador, como ele quer jogar esse preço para cima, ele aceitou comprar essa de 141, mas deixa eu mudar a cor. Aceitou comprar de 142, aceitou de comprar 143, 144. Ele não deu brecha para esse preço arriar aqui, tá? Não, ele sempre aceitou comprar mais caro. O cara bota uma quantidade de lote aqui é 140, ele vai e chapa. Pu, 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 pu. Ok? Show? Então, nesse espaço aqui, não teve aquela troca justa, né? É tipo, pô, não, eu quero vender aqui, né? É porque tem um cara que tá vendendo aqui também, ó. Não teve. Então não teve aquela. Teve uma agressão forte dos compradores, ok? Então esses espaços eles tendem a ser preenchidos. Esse espaço depois ele tende a ser preenchido. Por quê? Porque o cara vende aqui. Aí o preço subiu, ele, pô, tô no prejuízo já. Aí vai. Então o preço tem que voltar para preencher. Por quê? Porque esses caras aqui que estavam vendendo, eles estão no prejuízo, cara. Então o preço volta, eles fecham as ordens deles, para o preço tomar a tendência novamente, ok? As ordens estão no prejuízo, né? Bom, e eles vão fazendo média aqui, tá? Esse danadinho vão fazendo médio, né? Danadinho vão fazendo médio, aí o preço volta para fechar, para discutir o preço de novo, né? Vai voltar para discutir o preço para depois pegar a movimentação dele de alta de novo. É a mesma coisa do lado vendedor. Deixa eu apagar isso aqui. O texto não, né? O texto é importante. Deixa o texto. Seta demais. Opa, o texto.
Aí se apagar, apagar o. Opa, sabia. Não tem sócio para essas coisas. Ah, apagou. Vamos lá. Então, esse FG, né, também caracterizado como bis, eu poderia até fazer uma divisão, porque tem uma divisão aqui, tá? É, o preço às vezes volta, não preenche o FG todo, tá? Vou apagar aqui então. Vou apagar isso aqui. Já vou aproveitar, já vou mostrar isso. Tá aqui meu FVG. Vou botar aqui FVG. Já sabe que tá aí, né? Eu vou escrever abaixo para não ficar muito bagunçado. Então, FVG ou BIS. O FVG em formato de BIS. Aí vem o outro candle e faz isso aqui, ó. E sobe. Logo em seguida ele sobe. Ok? Então ele preencheu o FVG 100%? Não preencheu. Então agora a faixa que fica, que é essa faixinha aqui amarela que eu vou colocar agora, ficou ruim porque ficou muito. Tem que botar esse outro transparente aqui. Essa faixazinha que ficou aqui agora, antes era um FVG em formato de bis, né? Agora o FVG não deixa de ser um FVG, tá? Não deixa de ser. Bom, agora ficou só o bis. Isso aqui são coisas que só para efeito técnico mesmo, tá? Mas não deixa de ser, tá? Agora ficou só o bis, porque o FVG era tudo isso aqui, ó. O FVG era toda essa faixa aqui, começando aqui até aqui. Bom, aí como ele preencheu um pedacinho, pegando da mínima desse candle aqui, ó, para esse é o FVG. Como ele preencheu um espaçozinho aqui, ó, esse trechinho aqui em azul, ele preencheu, ele deixou uma outra parte sem preencher. É o bis, o preço pode voltar ainda, tá? O preço pode voltar em preencher 100%. Bom, aí deixa o paviozinho aqui, ó. Aí tá preenchido. Aí agora você não tem mais ineficiência aí. Tá preenchido. O mercado tá totalmente equilibrado. Tá ok? Tá ótimo, tá equilibrado. Ele testou, fechou todos os pontos que estavam em aberto. Aí ele pode de novo, ó, seguir a movimentação dele. Ok? Já que ele equilibrou, ele pode seguir a movimentação dele. Isso é o desbalanceamento, ou FVG, ou BIC, ou Buy Side Liquidity, enfim. Aí você escolhe o que você quer chamar, mas é um desbalanceamento, tá? Tá ok? Aí tá a questão do bloco de ordem e tal. O bloco de ordem tá aqui, baixa, ó, o último candle de baixa, depois de uma grande alta, bloco de ordem. Aí ele rompeu o topo lá. O bloco de ordem, para ele ser válido, ele tem que ter uma ineficiência, tá? Então por isso que o foco é a ineficiência. Porque se não tiver ineficiência, eu nem olho esse bloco de ordem aqui. Nem olho ele. Para que eu vou olhar ele se não tem ineficiência? Tá? Enfim, isso é outra questão. Agora eu vou pro CB, ou Sell Side Imbalance. É um movimento contrário, tá? Não tem erro. O preço veio, o próximo veio, rompeu. O outro, quando ele subiu, ele tinha que testar aqui, ó. Aí ele não testa e cai. Aí ele me deixa esse espaço. Deixa esse espaço aqui, ó.
Mesma coisa, agressão dos vendedores. Esse espaço é o FVG também. Esqueci isso tudo aqui, vai ficar muito extenso. Acho que eu vou dividir isso. FVG barra CIB. FVG já sabe o que é, né? Que é o Fair Value Gap. E o CIB é o Sell Side. Sell Side Imbalance. Balance. Imbalance. Balance. Ou eu vou colocar, ó, ineficiência do lado comprador. Ai, meu Deus. Do lado comprador. Aí. Ou ineficiência do lado comprador. Ou seja, tem uma lacuna aberta. Então o preço tende a voltar lá. Pegar a setinha aqui, o retângulo. O preço tende a voltar. Opa, tá errado. O preço tende a voltar lá. Fechar e descarregar. Ele não precisa fechar 100%, tá? Ele não precisa fechar 100%. Pô, você pode traçar uma fibra aqui, ó. Ele, dentro desse imbalance aí, ó. Você pode botar uma fibra nele. Fibra amarela, deixa eu mudar a cor dela, botar azul. Não ficou legal. Não ficou legal. Acho que a amarela tava melhor mesmo, hein? Aí, ok? Você pode colocar uma fibra nela. Ela não precisa ir lá no ponto de 100% dela. Ela não precisa ir lá. Ela pode ir só até aqui, ó. Só pegar o botãozinho. Ela pode ir só até a região de 50% e descarregar. Pode vir só até aqui e descarregar. Pode vir. Não, até aqui é um lugar, né? Ou ela pode ir lá e descarregar. Lá é o melhor ponto de venda, né? Tá bom? Essa região de 50% é. Rapaz, eu vou ter que botar no. Ah, tá. É a, é a invasão consequente. Também, ó. Depois bota, se quiser colocar no Google Tradutor em inglês, é invasão consequente ou CE, tá? Que, cara, eu não tenho como falar esse nome em inglês. CE é a região de 50% do imbalance, tá? CE é a região de 50% do imbalance. Show? Aqui, alguns, né, alguns mestres aí, para mim é o seguinte, aqui é a região de desconto do imbalance. Não, aqui é prêmio, né? Prêmio, prêmio, e aqui é a região de desconto, tá? Show? Ou discount, né? Discount, região de desconto. Bom, mas o importante é entender a lógica, tá? Os nomes aí, essas palavras em inglês aí é bem complicado para mim, então que eu nunca, o inglês que eu fazia lá na escola pública, né? Professora só queria receber o salário mesmo, tá tudo certo. A minha professora era uma boa professora, hein, tá? Inglês eu que não queria mesmo nada, nada. Aí acaba que, né? Hoje em dia eu me arrependo. Mas o importante é saber aí que tem essa movimentação, esse desbalanceamento tende a ser fechado.
e que o melhor ponto de venda aí, no caso, é a região de 50%. Assim é a mesma coisa como o ponto de compra. Desculpa, o melhor ponto de venda é quando fecha, né? Mas que ele já pode reagir, é uma grande probabilidade dele reagir a partir de 50%, que é essa invasão consequente, é encroachment. Estou tentando falar aqui, mas é muito enrolado. É consequente encroachment. Nossa Senhora, fica tranquilo. A invasão é a consequente invasão. Tá aí. Essa é a palavra. Não adianta. Show? Então, o melhor ponto de venda é quando fecha 100% lá em cima na região prêmio, né? Mas ele já pode respeitar quando ele toca ali no discount ou a partir da consequente invasão que é a língua tá até enrolando. Aqui é a partir de 50%. Você pode traçar uma FIBO. Show? Então, agora vamos para a movimentação aqui do nosso gráfico pequenininho aqui, já que eu expliquei o que era o Fair Value Gap, ou desbalanceamento, ou desequilíbrio no preço, né? Que é tudo a mesma coisa. Show, vamos para a nossa situação, certo? Então, o preço, o que que ele faz? O preço captura a liquidez externa, ele faz a captura da liquidez externa, volta para a interna, digamos que esteja passando um imbalance aqui, ó. Não ficou legal. Tá muito escuro. Volta para uma interna, então o preço sai de uma externa. Eu vou ter que apagar aquela ER. Então o preço sai de uma, rompe uma externa, retrai para pegar a interna, que é o FVG que está aqui. Eu vou tirar aquele, porque ele vira um ERL depois. Vou tirar aquele dali para não confundir, tá? Só tirar esse daqui. Aqui. Então ele volta para um ponto de liquidez interna, FVG, ou CIB, né? Certo? Volta para o ponto de liquidez interna. Depois capturar outro quê? Outra liquidez externa. Tá bom? Então o mercado, ele se move dessa maneira, de liquidez externa para interna e de interna para externa. Ele não está interessado nesse fundo aqui, ele está interessado nesse fundo. Então o mercado, ele passa a ser dividido em duas situações. No fluxo de ordem comprador, que ele está interessado na liquidez externa, e o fluxo de ordem vendedor, que está interessado na liquidez interna. Ok? Então ele se move toda vez. Por isso que o quê? Que lá no estudo da teoria de Dow, quando fala-se da seguinte frase, a frase é essa aqui, quando se fala a seguinte frase, tem rompimento, tem pullback. É porque ele pega uma externa, busca uma interna para poder seguir o fluxo para pegar outra externa que foi deixada do lado comprador, do fluxo de ordem comprador. É a mesma coisa quando o preço inverte o movimento. Ele pega a interna, tá aqui, para depois ir buscar outra externa. Pega interna, vai buscar outra externa. Pega interna, vai buscar outra externa. Entende? Show? Então ficou bem. E isso aqui eu acredito que é questão de. Eu vou olhar no gráfico, né? Claro.
Claro que eu vou lá pro gráfico, né? Vou ficar só aqui. Então, preço sai, repetindo. Por que que o preço sobe e desce? Porque ele sai de uma liquidez externa, captura uma liquidez externa, depois ele sobe para capturar uma interna. IRL, tá? Falta escrever aqui IRL, tá? Isso aqui é a IRL. Foi mal. IRL. Não ficou trepado ali o troço ali, meu Deus. Tem que escrever tudo. A IRL, esse retângulozinho amarelo. FVG, VG, ou CIB, ou IRL. Show? É esse o ponto. Então ele sai da liquidez interna, externa para interna. Aí você pode pegar essa compra, mas sabendo que é uma retração, você pode fazer a compra. A partir do momento que ele faz a captura da liquidez externa, você pode comprar. Chegou aqui, esquece. Ele já fez o que tinha que fazer. Porque ele tende a seguir o fluxo dele para pegar outra liquidez externa. Então, quando ele chega aqui, você já tem que estar pensando em venda para seguir o fluxo para pegar outra externa. Posso pegar essa compra? Pode, é uma compra de retração. Chegou aqui, que pode, o imbalance pode estar lá em cima, né? Aqui, né? Pode estar nessa região. Eu estou botando que chegou aqui, né? A ideia, aí o cara fala, não, chegou aí porque é a região de 50%. Não, o imbalance pode estar lá em cima. O imbalance pode estar aqui, ó. E aí, se ele for lá, o imbalance pode estar aqui, ó. O CIB pode estar ali, tá? Então ele sai da externa para a interna e da externa para a interna, ok? Sempre fazendo essa brincadeirinha. Ó, foi? Aí ele foi lá, pegou, se municiou e jogou e vai vindo, tá vindo capturar, ó. Bom, pegou a interna. Se ele deixou uma interna lá, ele pode ir lá fechar e descarregar de novo lá em cima. Ele pode subir aqui, fechar todo o exército lá e descarregar e pegar aqui embaixo. Tá ok? Então isso aí tá bem explicado, né? Então o preço ele sai da liquidez externa para interna e de interna para externa. Ele fica fazendo esse jogo, tá? Interna para externa, externa para interna, interna para externa. Show? E os topos e fundos interessados não são, os fundos não são esses que ele vai gerando, tá? São esses daqui. Bom, mas aqui é a outra questão lá da nossa teoria de Dow, tá? A gente vai, né? Esse conceito aqui, ele é muito importante para explicar a questão de que se tem rompimento, tem pullback, tá? Ele é muito importante para isso. Ah, se tem rompimento, tem pullback. Mas por que isso? Porque ele capturou uma liquidez externa, tende a fazer o pullback para capturar uma interna e depois seguir o fluxo dele, tá bom? Show? Isso aqui explica muito bem essa frase. Se tem rompimento, tem pullback. Se tem rompimento, tem pullback. Eu acho que eu posso apagar isso aqui, né? Virar um print, print screen. Vou mandar para mim mesmo. Tá? Vou dar uma pausa aqui, beber uma água e já volto.